Oi, gente. Peço desculpas aí pelo imprevisto tecnológico que apareceu, que sucedeu aqui com a gente. Não tava aparecendo pra mim de jeito nenhum a fala de Olivinha. Eu acompanhava aqui pelo computador e não tava conseguindo acompanhar aqui pela live. E aí, por causa disso, eu precisei reiniciá-la. Mas irei agora convidar novamente. Agora aliou. Não podia ficar sem lhe ver nem me ouvir. Agora aliou, se lhe vejo adequadamente. Vem Olivinha, cá, desculpa, essas coisas acontecem, tá? tá, Esses imprevistos. e até onde eu falei que foi ouvido? Não, todo mundo te ouviu, todo mundo te viu. Foi a minha conexão Ah, aqui que não foi? estava aparecendo. Então suas informações passaram completas. Tanto é que eu estou acompanhando pelo computador e no computador estava tranquilo, estava passando tudo direitinho. Ah, Tá? foi? Então você falou tudo direitinho, perfeita. Tantos Tá, elogios aqui. Vou parar daqui a pouco para a gente continuar a leitura dos seus elogios. tá. Então a gente tá Desculpa, quase, você tem que complementar. Uhum, a gente tá pode quase complementar. terminando, né? O processo todo. Sim, sim, fica à vontade. Só lembrando aquela ressalva que eu sempre quero fazer, aquela votação paralela não tem nada a ver com segurança. Tá. Auditoria. Processo de auditoria. Aquilo ali não tem nada a ver com segurança. É auditoria, é ver que o funcionamento foi correto. Então, a votação se dá, né, na sessão e quando termina, às 17 horas, quando o mesário encerra a votação, imediatamente sai um BU daquela urna. Lembra do BU? O cupom fiscal do mercado sai com a apuração daquela urna. Saem 5 vias do BU. Uma fica na porta da própria sessão, para quem quiser anotar, né, e olhar. Uma fica exposto lá no TRE, num pátio enorme, ficam todos os BUs de todas as sessões de Salvador, ficam lá. Uma vai para o comitê partidário, para todos os partidos terem acesso e distribuírem como eles querem. E 2 vão para o TRE, para os arquivos oficiais. Só depois dessa gravação do BU é que a mídia com o resultado é gravada. Aqui vai ser transmitido para o TSE. E, aliás, desculpe aqui a falha, não é uma mídia com resultado. E o que vai ser gravado é o voto digital de cada eleitor. Isso é interessante porque isso é mais um mecanismo de segurança. Porque em vez de estar aqui que X teve 5, Y teve 7 e K teve 9, vai sair X, K, Y. Não sai Talvez, agrupado pelo não vai candidato. agrupar. Então, quem vai totalizar isso é o TSE depois que isso aqui for transmitido. E, surpresa de novo, bate com o BU que saiu. Olhe para isso, gente. De novo, que coincidência. Eu tenho que dar risada porque a gente trabalha com isso e a gente fica feliz Não, de eu tudo ser assim. entendo sua forma de Satisfação. fala, sua satisfação em Satisfação. fala exatamente. E eu me coloco do outro lado, até contribuindo aqui com Alba, que perguntou, mas por que que o voto não é impresso, né? Na verdade, a gente tem é como você construiu a fala desde o início, a Sim. nossa estigma de que a gente vai dar tudo errado, que a gente não faz Ah, nada bem, e que agora com a sua fala, caramba, eu estou me sentindo elite do é. processo eleitoral, né? Da segurança do processo Mas é eleitoral. E que interessante essa questão do voto impresso. O voto impresso, ele está sempre sendo previsto. Mas ele é... A urna é cara. Uma urna, eu até fui olhar isso para hoje, e a urna para 2022 uma urna vai custar R$ 4.000. Uma. Desse quantas jeito urnas que é. temos, mais ou menos? Hein? Quantas urnas nós temos disponíveis? Ou A, existe uma ba... razão, assim, um número de urnas para um a número de. Bahia tem. Bom, cada urna é para uma sessão. A Bahia tem 27.000 sessões, aproximadamente. Salvador tem 4.200 sessões, aproximadamente.
para quase 11 milhões de eleitores a Bahia e quase 2 milhões de eleitores em Salvador. Então, é um investimento caríssimo botar esse simples módulo impressor para o voto. Mas ele está sempre previsto e sempre é adiado por conta de economia. A verdade, pelo menos a verdade que nos chega é essa. Né? E depois e todo esse processo. E também, talvez até seja alguma teimosia assim, de acharem que não é necessário. Eu acho necessário. Eu acho legal. Para ser mais um motivo, não de segurança, mas de auditoria. Isso não vai ser segurança. Não tem nada de segurança aí. Mas é uma auditoria. Eu ver qual é o voto que deu e ele cair em uma urna, e se houver o confronto, como se faz na votação paralela, né? Acabar o confronto, quando fizer o confronto, ver que está tudo certinho. Mas realmente está sempre previsto esse voto impresso, sempre. E ele sempre adiado. E aí se encerra as etapas programadas. E aí, né? pronto. Aí, se é transmitido para o TSE, o resultado é transmitido para o TSE. Essa transmissão, até uma pergunta que foi feita aqui. Esse processo de transmissão entre eu fui lá, digitei o voto do meu candidato, apertei o confirma. E a chegada desse voto ao TSE e aparecer lá nos meios de imprensa, como é feita essa parte? Nessa mídia que eu vou gravar na urna. Quando eu gravar essa mídia na urna, vem todos os votos que foram dados. Essa mídia eu vou lá no TRE, dentro do meu cartório, na presença do juiz eleitoral, na presença de autoridades, eu transmito todos esses dados, todas essas mídias. Então, minha zona tem 200 urnas. Essas 200 mídias são transmitidas para o TSE, que vai totalizando e divulgando, tanto que o resultado vai sendo dado à medida que essas totalizações vão sendo feitas pelas mídias que vão sendo transmitidas. Então, a ideia é cada vez mais excluir o fator humano do processo. Sim. E deixar ele mais retilíneo quanto às máquinas. O que, teoricamente, também dá muito medo, até trazendo aqui a informação. E se um hacker invadir, como a gente suspeita agora que teve esse risco aí no STJ, né? Quer dizer, no divulgação. Isso, na divulgação. Mas invadir em que momento? Que momento é que ele vai fazer isso? Ele só tem, então, a oportunidade de invadir na divulgação. Antes não dá tempo. Vamos botar assim, antes não dá tempo. Durante, não existe comunicação. E depois, tá o BU aqui, já saiu um BU antes da transmissão. Então, na hora que tivesse um resultado aqui, X teve 429 votos no BU, que é uma coisa da urna. Imagine um caixa do mercadinho pequeno tirar aquela notinha fiscal, só você, o caixa e a notinha. Então, e o resultado lá do TSE, quando o TSE divulgar o resultado dele não for 429, ele entrou lá. Nunca aconteceu. Perfeito. Nunca aconteceu. É por isso que o papel sai antes da gravação. Para ser mais um módulo de segurança. Essa aqui é a chamada zerésima, até aproveitando a pergunta. A zerésima, esqueci de falar da zerésima. Não, a zerésima é quando liga a urna, depois daqueles 10 minutos que eu falei, lembra? Da urna, rodando, log, é uma coisa. Você pensa que está no espaço. Dando defeito. E aí sai a zerésima, que é o primeiro BU com todos os candidatos com 0 voto. Provar que está tudo zerado na abertura da urna. Agora, então, eu queria conexão nenhuma com a urna e... Nada, nenhuma. Eu só queria... A gente está encerrando, né? Já são que horas aí? Já estamos chegando perto do final. Sim, eu quero só... Aos que têm pergunta, por favor, envie. Ah, tá. Porque já ia fazer minhas considerações finais. Eu vou te falar mais um pouquinho. Que talvez caiba aqui, por exemplo, quem se interessar, tem aquela coisa também que sempre falam, né?
Ah, só o Brasil tem urna eletrônica. Brasil, parece que Cuba que falaram e Venezuela. Não, Cuba nem é urna, Cuba é papel, viu? Ah, que maravilha! É de um instituto IDEA. Tá certo? Esse verdinho é quem tem votação eletrônica. E segundo, esse mapa aqui é de 2015. Foi o que eu achei. Mas, segundo o IDEA, que é... Desculpa aí o inglês, hein, gente? Institute for Democracy and Electoral Assistance. Enfim, Instituto para Democracia, pela Democracia e Assistência Eleitoral. IDEA. Então, 15, além do Brasil, 15 países usam urnas eletrônicas, porque votação eletrônica pode ser de vários tipos. Urnas eletrônicas, entre eles a França, a Itália e o Canadá. Para não dizer, para não perder tempo aqui. Então, aquele estigma daquelas fake news de que por que o Brasil tem eletrônico e os Estados Unidos não tem? Primeiro, o Brasil tem urna eletrônica porque precisa. Lembra? A gente tem de inibir a criatividade de algumas pessoas. Só fala, inclusive, e outra coisa que eu queria, que não é muito divulgado. Na eleição de 2014, a Aécio Neves fez auditoria em milhares de urnas. Relatório final. Não foi encontrada qualquer irregularidade. Em 2018, uma equipe da Organização dos Estados Americanos, da OEA, com 41 especialistas de 18 países, vieram acompanhar toda a preparação da nossa votação de 2018. Desde aquele momento lá que eu falei que o TSE convida especialistas da segurança para acharem e para acrescentarem o que puderem e acharem buracos. Desde aquele momento até a apuração final. Relatório final, não foi encontrado qualquer irregularidade. Então, do alto. Ontem mesmo eu até estava olhando as pesquisas eleitorais, anteontem. O Ibope dava 66% aqui para Bruno e 17% para Major. Paraná Pesquisa dava 57% para Bruno e 13% para Major. Boca de Urna deu 61 contra 13. E qual foi o resultado? Próximo a isso. Chegou aí, né? Chegou aí. Então, nunca foi encontrado nada, absolutamente nada contra a nossa eleição. Isso me deixa muito, muito, muito orgulhosa e satisfeita. Muito satisfeita de eu ter passado quase 30 anos. Lá vou eu chorar de novo. Quase 30 anos. Com toda razão, porque eu estou muito feliz também. Eu sou orgulhosa do TRE, meus colegas. E quero agradecer especialmente, inclusive, a André Radar, que é, inclusive, o responsável por ter uma colaboração maciça com tudo que foi dito aqui. Ele é meu colega, ele trabalha com urna desde 98. Desde que elas nasceram, ele já trabalha com urna. Eu só peguei em 2008. Ou seja, ele tem aí mais caminho na minha frente. Inclusive, eu queria que ele tivesse vindo, mas ele não aceitou. É isso que eu tenho. Espero que tenha ajudado aí com essas noções básicas. Né? Ninguém aqui é expert, eu não sou expert. Você pode me perguntar como é essa criptografia, como é que eu vou... Não sei. Não sei. Sou até graduada em processamento de dados, mas o nível de segurança da urna alcança um patamar que eu não chego nem de longe. É assombroso, né? Não é brincadeira, não é brincadeira. Isso. Eu vou agora aproveitar esses últimos minutinhos de disponibilidade para a gente pegar algumas perguntas que foram feitas aqui. Tá. O eleitor ele pode solicitar da sua sessão, ao final da sessão, essa... Como é? Desculpa, eu me distraí aqui.
Ao final da sessão, o eleitor que está ali pertencente, ele pode solicitar um relatório ou essa bobina particularmente? Tá tudo na internet. Mas ele pode solicitar ele mesmo, eu quero chegar lá, eu quero pessoalmente uma cópia para mim? Não, porque só saem 5 cópias. Mas ele pode ir na porta de cada sessão, ele pode tirar foto, ou ele pode ir no TRF com todas, justamente para a pessoa não se deslocar de sessão em sessão em Salvador. Imagine que loucura seria isso. Ficam todas lá expostas. Então, você vai lá, as bobinas estão lá, os BUs estão lá expostos. Se cada eleitor pudesse levar uma, não ia ter bobina que chegasse. Ia ser mas fica lá tudo exposto e tem digitalmente na internet. Perfeito. Olivinha, eu vou já me adiantar, mas eu vou falar um pouquinho no final. É porque é tanto comentário, até que falando aqui, Olivinha 2022, governadora, que eu não tô dando conta da situação. E aí eu tô aqui tendo que filtrar um pouquinho para não me perder. Como funciona a urna quando o Brasil está em horário de verão? Uma pergunta que eu achei bem particular. Bem legal. Alba, agradeço imensamente, Alba tá aqui participando muito com as perguntas. Ela adota o horário de verão. Não há alteração no processo. Não. Quando você bota, quando entra o horário de verão, ela vai para o horário de verão. Porque se você prepara, vamos dizer que ela seja... Repare, se ela for preparada já no horário verão, não tem problema nenhum. O horário que você botar, ela vai continuar. Mas se houver, como já houve isso, a gente preparar ela antes do horário verão, no horário normal, e o horário verão ser uma semana depois, ela, na hora de ligar, ela adianta a hora. Ou mesmo atrasa, né? Nesse cenário, aí imagino eu, né? Cada que estado, exatamente. Porque cada estado pode ter. Esse estado não tem, ela fica no horário dela. Perfeito. Saindo um pouquinho, talvez, desse critério da urna, na questão física e de segurança que foi tão bem trazido, caracterizado por você, mas colocando pontualmente sobre o voto. Então, aqui perguntando, não posso deixar, mais de uma pessoa perguntou. As eleições foram ontem, então foram todas muito polêmicas, e o pessoal está perguntando se dá para transferir o voto para São Paulo. Essa foi uma excelente pergunta para a gente encerrar. Porque eu vou lançar uma pergunta de volta. São Paulo ficou entre a oposição, né? A oposição foi para o segundo turno, não é isso? Então, e aqui não é a oposição, né? É a situação. Então, eu vou perguntar o seguinte: qual foi o nosso problema aqui? O nosso candidato de oposição, que não era tão bom quanto o de lá, ou nossos eleitores não são tão bons quanto os de lá? Fica essa pergunta aí. Fica essa pergunta, né? Onde é que foi o problema? Ou as duas coisas, né? Porque tem um candidato bom lá para essa pessoa que está perguntando, né? Já que ela provavelmente deve ser oposição. Então, ele é bom lá. A nossa era os nossos eram bons da oposição e nossos eleitores. Então, são 2 fatores. Olhe os 2 fatores humanos aí entrando. E a única coisa que não pode ser desconfiada é a máquina. Perfeito. E é isso aí que eu quero finalizar. Finalizar e agradecer. Mas antes de finalizar e agradecer, e inclusive a outra está gritando aí do seu lado, Bebel. Primeiramente, Bebel está aqui. Tá aqui. Agradecer imensamente pela satisfação que eu tenho em compartilhar e poder absorver tanto conhecimento que é oriundo seu. Eu me senti lisonjeada desde quando eu te conheço, né? Você sempre foi um poço de conhecimento. E agora, mais do que nunca, poder trazer isso a todos que estão aqui. Vou chorar, e a mim, particularmente. Eu acho que você cabe a essa live e a muitas outras lives para falar de diversos e diferentes assuntos, porque conhecimento e histórias é o que não falta. Eu vou passar para você depois os diversos comentários
porque eu acho que entrou pessoas críticas, mas pessoas que, na verdade, só traziam comentários maravilhosos. E agradecendo ao Política UFC por ter convidado você para essa live. Realmente, eu acho que não é só a minha opinião, eu acho que a opinião de todos, você tem muito a contribuir, tem muita informação para trazer, além de ser essa pessoa maravilhosa que a gente gosta tanto. Então, Olivinha 2022, é Bebel de vice, é maravilhosa, é a história do TRE, pessoa que sabe muito, então foram diferentes públicos que tiveram aqui acompanhando a gente. E se alguém se interessar por algum documento, alguma coisa, eu posso dizer onde é que acha. Porque é realmente difícil achar na internet. Tem de garimpar mesmo na internet para achar essa documentação toda. Mas as resoluções todas do TSE estão disponíveis no site do TSE. Então, se alguém quiser algum documento, onde é que encontra, eu posso depois indicar. Perfeito. Qualquer coisa, manda aqui no direct da gente, do Política FC, e a gente redireciona. Foram mais ou pouco próximo disso, de 80 minutos de live, de muito conhecimento, ao qual eu agradeço muito a sua participação, a sua boa vontade, a sua disponibilidade de estar aqui. Compartilhar conhecimento é sempre importante e a gente se sente lisonjeado pela sua presença. Agradeço imensamente a todos que participaram e estão aqui com a gente. Por favor, sigam a nossa página. A gente tem lives todas as semanas, né? Estou praticamente todos os dias com assuntos que são pertinentes à nossa sociedade. Espero que vocês estejam aqui também para contribuir de outras formas e também se enriquecer com oportunidades como essa e como pessoas como você. Parabéns então, a muito você. Obrigada. Parabéns a você por esse trabalho lindo. Tamo junto. Qualquer coisa, daqui a pouco eu te chamo para vir para cá também, para você fazer uma entrevista junto com a gente. Gente, uma boa noite imensa. Uma boa noite para vocês. Um beijo imenso para vocês e espero vocês aqui nas próximas lives. Muito obrigada, Livinha. Onde é que eu desligo? Vai apertar o xixi aí, encerrar aí em cima. Beijo. Posso ir? Beijo. Pode sim. Tchau. Boa noite. Live.